deslocamento, de compromissos. Muita gente, inclusive, né, da própria comissão não pôde estar presente porque assumiram um compromisso bem antes de assumir esse compromisso aqui conosco, mas o importante é que nós estamos aqui, né? Nós vamos ter esta formação, fazemos parte da comissão de articulação para o Conselho de Leigos, né? Esperando, porque assim eu pedi para que ele pudesse ter um pouquinho de paciência, porque a gente sabe que nossas regiões, né, também têm as dificuldades para chegarem até aqui. Mas ele é muito santificado e esperou agora bem pacientemente. Obrigada, Pai. Então, convido agora o padre Luiz Júnior para iniciar esta formação sobre o documento 105. Bom dia a todos. É uma grande alegria estar aqui com vocês hoje, nesta manhã de sábado, tratando do documento 105, que é o fruto da 54ª Assembleia dos Bispos do Brasil, que elegeram este ano como sendo o ano do laicato, o ano para a gente refletir sobre a presença leiga. O documento Cristão Leigos no Brasil, aprovado na 54ª Assembleia Geral Ordinária da Conferência dos Bispos. Então, a gente vai, essa manhã, conhecer o documento. A intenção é essa, É um documento muito denso, muito rico, que nós não teríamos como explorá-lo totalmente nesta manhã, mas pelo menos alguns pontos, a sua divisão, a sua intenção primeira, a gente vai porque... E ele se utiliza do já consagrado método, muito utilizado na igreja latino-americana, que é o ver, o julgar e o agir. O primeiro capítulo é o ver, o segundo julgar, o agir. Nós vamos tratar de cada um deles pontualmente, não na totalidade, mas em alguns números que vão nos ajudar a refletir sobre o ver, o julgar e o agir. Também quero agradecer a presença da TV Tropicana, que está gravando, é ao vivo, a gente está sendo transmitido ao vivo, ou é depois no outro momento? Depois. Então, depois em casa, vocês vão ver, se tiverem paciência, porque né, a gente vir para cá, ouvir a história, depois chegar em casa, ouvir de novo, tem que ser muito bom. Então, eu espero que seja tão bom que vocês ainda tenham em casa curiosidade de ver algumas coisas, se não porque querem reproduzir o tempo, mas porque, às vezes, alguma fala, alguma questão que a gente diz, e pode ser necessário que depois a gente retome para conversar nas comunidades. Então, nós queríamos primeiro situar o papel do leigo, né, e o capítulo 1, o próximo, por favor, aí está bom. O capítulo 1 nos situa o leigo na história da igreja. Se a gente for para uma memória mais remota, bem remota, porque primeiro, só para a gente situar,
Esse documento, ele é um fruto maduro do Concílio Vaticano II. É um fruto maduro do Concílio Vaticano II. Muito particularmente na Constituição Dogmática Lumen Gentium, que trata da Igreja. Depois a gente vai falar sobre isso. A gente só vai compreender bem este documento, e aí existem outros documentos que nos ajudam a compreendê-lo, se a gente for ao compêndio do Concílio Vaticano II para ler a Constituição Dogmática que trata da Igreja. É a memória mais próxima, mas numa memória muito remota, se a gente for às origens do cristianismo, a força da Igreja e o cristianismo nascente era formada pelos leigos. A Igreja nascente, nós vamos ver Jesus Cristo que escolhe aqueles 12 para serem os seus colaboradores mais próximos, mas havia um grupo maior que acompanhava Jesus. Nós falamos de 72 que o acompanhavam, depois outra multidão, uma multidão que acompanhava Jesus. Então Jesus, ele era acompanhado de homens e mulheres do povo, de leigos. E o próprio Jesus, se a gente for olhar historicamente, Jesus era um leigo, cobradores de impostos, ou pelo menos um cobrador de imposto, homens do povo. A presença já não da estrutura religiosa da sua época, mas a presença, ele se fez cercar, não de religiosos do seu tempo. Isso para dizer que a gente for para uma memória remota, e a gente chegar lá na Galileia, a força leiga é o motor primeiro da Igreja nascente. Se a gente vai às cartas paulinas, se a gente vai aos Atos dos Apóstolos, se a gente vai às comunidades paulinas e acompanha a reunião que se dava nas casas, então se a gente for a uma memória muito remota, a gente vai ver que a Igreja, ela já começa movida por esta força, né? Depois a Igreja vai se formando com seus ministérios ordenados, os carismas. A gente vai vendo que vai surgindo posteriormente uma organização hierárquica. A gente viu, por exemplo, na leitura de ontem, celebramos Tito e Timóteo. Não foi ontem que nós celebramos? Foi ontem, foi. E a gente vê que foram eles missionários, né? Já é uma igreja mais instituída a partir da imposição das mãos. Então depois é que vai surgindo uma igreja hierárquica na maneira que nós conhecemos hoje. Mas isso para dizer, eu digo assim, a memória remota na Galileia, porque a gente tem que ter muito cuidado. Algumas pessoas evocando uma tradição, vamos voltar às origens, só chegam até Roma, né? Só chegam até o Império Romano. A nossa origem é a Galileia, a nossa origem é lá os pescadores da Galileia. Tenham muito cuidado, existe aí um tradicionalismo equivocado, que evoca a origem da igreja e esbarra lá no Império Romano. Eu fico assim, eu digo, não, a nossa origem é mais para trás, né? A nossa origem são os pescadores, a nossa origem são os homens e mulheres do povo de Deus, né? Do povo encaminhado. A gente tem que dar um passo mais atrás, para não ficar num saudosismo que esbarra no Império Romano, lá em Constantino, né? Então, a nossa origem remota é mais atrás, a coisa vai mais adiante, caminhando daqui para lá. Então, marco histórico eclesial. A gente vai numa memória muito remota, que a gente chega na origem da igreja, essa origem motivada mesmo pelo povo que ouve a mensagem do Evangelho e vai seguir Jesus Cristo. Eu queria, quem tiver com o documento, por favor, se a gente, o número 17, então eu vou estar sempre fazendo referência ao texto. Estamos no primeiro capítulo. Bem, no meu é 23, mas eu sei que tem modelos diferentes de documentos, então as páginas não vão bater, não. É só o númerozinho que tem do lado, número 17. Se for pela página, dependendo da edição, a gente não vai dizer as mesmas coisas, né? Então nós vamos chegar ao Concílio Vaticano II. Não vamos fazer essa trajetória mais comprida, mas vamos chegar. E o Concílio Vaticano II justamente é esta busca das origens. A igreja, e nós temos que admitir isso, a igreja se distanciou muito das suas origens. Então aquela igreja nascente, aquela igreja dos Atos dos Apóstolos,
a igreja que se reunia nas casas, a igreja onde as famílias, a igreja doméstica, com a conversão do imperador ao cristianismo, nós tomamos um outro caminho, que historicamente é explicável, né? A gente sabe que com o declínio, com a queda do Império Romano, a igreja assumiu as estruturas do império. A igreja assumiu as estruturas do império. Então, com esse assumir as estruturas do império, nós vamos ver que a conversão não se dava mais por atração, mas a conversão se dava por uma certa imposição. O Império Romano, com aquela estrutura grande que tinha, então a igreja assumiu a estrutura do império, e quem fazia parte do domínio do Império Romano agora passou a fazer parte do domínio da igreja. E aí as conversões se davam por imposição, digamos assim, né? Vocês sabem que historicamente, vou dar um exemplo muito mais para cá, a conversão, o batismo dos escravos, como é que se dava no Brasil? Chegavam os lotes, né? Uma página muito triste da nossa história, da história do mundo, mas muito particularmente da história do Brasil. Chegavam os lotes nos navios negreiros, vindo lá da nossa mãe África. Os que sobreviviam ao suplício da travessia do oceano, e não eram muitos que sobreviviam, a gente às vezes tem essa ideia, os navios chegavam, iam jogando, os que, quem já leu Castro Alves, Navio Negreiro, sabe como era, iam jogando, os que ficavam doentes e os que iam morrendo, e às vezes nem mortos eram jogados, jogavam porque estavam de tal maneira debilitados que não compensava mantê-los na viagem, e eram descartados. E quando chegavam aqui, os que sobreviviam, desciam do navio e eram batizados por lote, né? Não havia um processo de conversão, eram batizados por lote. Ficava lá um religioso de plantão, jogando água benta. Se caísse num dia do santo, dia de São Francisco, aí aquele lote era os Francisco, né? Pronto, é dia de São Francisco, é tudo Francisco. Francisco vai, depois o que comprava, depois o senhor de engenho que comprava, dava o sobrenome. Se o senhor fosse o nome Ferreira, ia ser Francisco Ferreira, ia ser vendido para os Ferreira. Francisco Gonçalves, ia ser vendido para os Gonçalves. Se fosse vendido para uma ordem religiosa, se fosse vendido para um convento, era escravo dos santos, né? Eram os dos santos. Quem tem santos no nome, vem certamente dessa origem. Então ia ser escravo dos santos, ia ser Antônio dos Santos, porque ia trabalhar para os santos, para os padres que também, historicamente, estavam dentro desse contexto, infelizmente. Mas isso para dizer, é interessante que hoje a gente, por um lado, essa história do Papa distante não era de todo ruim, porque hoje a gente começa a ter simpatias e antipatias, né? Ah, eu gostava de fulano que era simpático. Ah, bom era aquele, que o outro era antipático. Antigamente a gente não sabia da cara, sabia que tinha um Papa, rezava por ele, ele mandava as cartas, a gente lia, não sabia se era simpático ou se era antipático. Hoje criou-se esta figura da simpatia e da antipatia papal, né? Fruto da mídia. Antes a gente nem sabia, rezava pelo Papa, ele estava lá em Roma, se a reza chegava ou não chegava, era com o Espírito Santo, mas a gente rezava e dava certo. Mas enfim, aí vem o concílio. Sim, isso tudo para a gente chegar na fonte mais próxima do documento 105, que é fruto maduro do Concílio Vaticano II. Então a gente vai ver, por exemplo, deixa essa imagem aí mesmo, João 23, né? Esse santo homem, esse homem que veio mesmo no momento em que a igreja precisava dessa mudança, que foi o Concílio Vaticano II. E o Concílio Vaticano II vem justamente para fazer com que a igreja volte às suas raízes, volte às fontes. Mas eu repito, as fontes da igreja estão na Galileia. As fontes da igreja não estão no século IV, quando Constantino se converteu, não. Isso é muito importante, porque senão a gente fica com um saudosismo que nos leva a lugar nenhum. Historicamente é muito importante a gente ter essas informações, mas a gente vê isso até na maneira de vestir, na maneira de celebrar. Se é para vestir-se do jeito que as fontes nos evocam, a gente tem que se vestir como os pescadores se vestiam na Galileia, não é?
se é para voltar à língua, à linguagem originária mesmo, como a Eucaristia foi celebrada, a gente tem que ir para o aramaico, né? Então a gente tem que ter cuidado, porque às vezes o nosso saudosismo esbarra no muro de Constantino, e a gente tem que ir mais para lá. E foi isso que o Concílio Vaticano quis nos lembrar, que a nossa fonte é o Mar da Galileia. A nossa fonte é o povo de Deus, que encontrou-se com Jesus lá, naquela praia, naquele mar, aquela música todinha é aquilo. A nossa fonte é ali. E aí, isso foi de fato o grande vento, e a imagem era essa, diz que a igreja ia abrir as janelas, ia abrir as portas, para que o Espírito Santo trouxesse esse novo Pentecostes. Foi assim que o Concílio Vaticano nos foi apresentado. No entanto, e aí a gente vê o povo, olha ali, o protagonismo, o povo de Deus como luz do mundo. A Constituição Dogmática sobre a Igreja, a Lumen Gentium, por favor, leiam esse documento, a gente precisa ter isso muito arrumado na nossa cabeça e no nosso coração. Ela apresenta a Igreja primeiro como mistério, está dividido em 8 capítulos. Apresenta a Igreja primeiro como mistério. A Igreja não é primeiro a hierarquia. A Igreja primeiro é mistério. É mistério que nasce do seio da Trindade. A Igreja é mistério que nasce, é sacramento em Cristo. E aí, o primeiro capítulo fala da Igreja como sendo mistério. Depois, o segundo capítulo, a Igreja ainda não é apresentada como hierarquia. A Igreja é povo de Deus. E aí é onde os leigos entram. Porque a Igreja, como sendo povo de Deus eleito pelo batismo, faz com que todos nós tenhamos nela a mesma dignidade. Nós somos povo de Deus. E aí, no capítulo que trata da Igreja como povo de Deus, nós vamos ver a definição e o papel do leigo, na Igreja. Tome posse dessa graça, não diz assim? A gente precisa tomar posse dessa dignidade comum. Nós somos povos de Deus, iluminados e batizados no mesmo Espírito. A água que nos batizou, o Espírito Santo que nos batizou é o mesmo, para os padres e para os leigos. É uma dignidade comum. Só que deste povo de Deus, alguns são chamados para exercer funções, ministérios, carismas que vão nos distinguindo, mas não como motivo de honraria ou como motivo de se arvorar disso para dizer que é melhor do que os outros. E aquilo que o leigo faz não é favor à igreja. O que o leigo faz não é favor à igreja. O que o leigo faz é viver a sua vocação de povo de Deus. E eu repito, a gente precisa se apossar disso. E esse ano do laicato, esse ano do leigo, quer nos lembrar dessa dignidade que nós temos. Mas ainda falando isso tudo a partir da eclesiologia do Vaticano II, o número 31, o número mas não quer dizer que é cristão de segunda categoria, só quer para distinguir. Tem o padre e tem aquele que não é padre. E quem não é padre? É leigo. Pronto, mas não é menor do que o que é padre, foi batizado. Agora, diz mais: são, pois, os fiéis batizados, incorporados a Cristo, membros do povo de Deus, participantes da função sacerdotal, que tomam parte no cumprimento da missão de todo o povo cristão na igreja e no mundo. Mas para o Concílio Vaticano II chegar a esta conclusão, foi necessário que homens e mulheres, no decorrer da história da igreja, mantivessem viva esta vocação, estrutura piramidal de hierarquia, mas muitos homens e mulheres na igreja se mantiveram fiéis à espiritualidade da igreja primitiva. Eu vou dar um exemplo: Francisco de Assis, né? Francisco de Assis, porque ele sabia
se não por teorias muito profundas, mas por intuição de fé, a importância do leigo na vida do mundo. E quantos santos e santas na história da igreja que não foram padres, não foram religiosos nem religiosas, que para ser santo e santa tinha que ser padre e freira. Os santos eram todos padres, né? Santo Antônio e Santo Fulano. Raramente a gente tinha notícia de um santo, de um leigo, né? De um leigo. E hoje, graças a Deus, a gente sabe de tantos homens e mulheres que na sua luta, no seu dia a dia, se santificaram como sal e luz do mundo na vocação leiga. Evoco a memória dos mártires aqui de Cunhaú, né? Não vamos buscar muito longe não, vamos pegar aqui os nossos vizinhos no Brasil nascente, no Brasil colonial, leigos, também padres, mas leigos na sua maioria, que deram a vida e se sacrificaram nesta missão de anunciar o Evangelho. Então nós temos estes leigos, nossos patronos aqui no Nordeste. Mas padres também na igreja, homens e mulheres de igreja, um passo à frente, Creuza. Sim, aí depois o Concílio Vaticano II, depois, fruto do concílio, o documento de Aparecida, que vai falar do discípulo missionário, a importância de que a gente viva esse discipulado, de que a gente assuma esta nossa vocação de ser discípulo, de ser missionário, anunciadores. É outro documento que a gente precisa conhecer. É um documento de 2007, portanto aí já se vão tantos anos, mas que a gente precisa conhecer. É muita coisa para ler? Primeiro, porque é importante a gente ter conhecimento do que a igreja diz sobre nós, sobre os leigos. Mas a gente não sabe. E quando a gente não sabe, a gente vira de fato massa de manipulação, massa de manobra, né? A gente tem que ter conhecimento. E depois pela riqueza dos textos. A igreja, graças a Deus, por inspiração do Espírito Santo, mas porque tem homens de fato e mulheres, assessores muito competentes, nos coloca em mãos material muito rico. Os documentos da igreja são documentos muito ricos, muito densos, muito profundos. O documento de Aparecida é um desses. E depois, mais aqui, o nosso querido Papa Francisco, né, que fala tanto, olha, quero uma igreja em saída, quero uma igreja pobre para os pobres, quero uma igreja que vá às periferias do mundo, às periferias geográficas, às periferias existenciais, e a igreja não vai poder fazer isso se depender somente da sua hierarquia, porque até numericamente essa vontade ficaria comprometida, né? Vocês, os leigos, são numericamente uma força maior do que nós, os clérigos, os padres, né? Se nós formos... Então, os leigos na época da cristandade. Ainda estamos fazendo um caminhar histórico, mas eu não vou me demorar muito, porque é a primeira parte do documento, o V, mas os leigos na época da cristandade. Outra coisa que eu quero deixar claro na fala é o seguinte: quando a gente avalia, quando a gente olha, volta o nosso olhar para a história da igreja, a gente tem que ter muito cuidado, porque cada tempo tem as suas exigências e tem a sua mentalidade. O mundo, as realidades passadas, através das categorias que nós temos hoje. Havia um jeito de viver a espiritualidade na Idade Média. Havia um jeito de ser igreja na Idade Média, que não é o jeito que é hoje. Mas se eu julgo aquele momento a partir dos critérios de hoje, eu não estou sendo justo. Eu não estou sendo justo. Porque nós evoluímos em muitas coisas, e aquelas pessoas não detinham conhecimentos que nós temos hoje. Então não é para julgar, nada do que eu falei é julgamento. É olhar sobre a história. É olhar sobre a história. Senão a gente vai ficar sempre achando que nós somos as palmatórias do mundo, né? Ah, agora sim. Não. Também daqui a 100 anos, também daqui a 200 anos, vão olhar para a gente e vão dizer, olha só, como é que eles faziam? Que coisa, né? Então, que as gerações futuras sejam compassivas e misericordiosas com a gente, porque nós estamos fazendo o que damos conta. Nós estamos fazendo o que o momento presente nos dá a condição de fazer. Certamente eu serei julgado pelas gerações futuras por não ser o padre que eles daqui a 200 anos.
Eu vou terminar, Gil, essa é rapidinho. Você vai tomar água, o remédio, né? Pronto, tá certo, Pensei que já ia embora, não, brincadeira. É minha paroquiana, por isso que eu tenho essa brincadeira com ela. Ela se assustou. As confrarias, as irmandades, as associações são essa presença ali, são os avós do que nós chamamos das pastorais, dos movimentos e dos serviços. Havia, por exemplo, na igreja, as confrarias, ainda fazendo memória ao nosso Brasil colonial. Os escravos que conseguiam a alforria, que conseguiam a liberdade, eles se juntavam em confrarias, geralmente era a confraria de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Quem é de cidade mais antiga, geralmente as cidades mais antigas têm sempre uma igreja dedicada a Nossa Senhora do Rosário, não é? Que era uma confraria. Eles se reuniam, era leigo, era uma presença leiga. Olha só, intuitivamente já é uma antecipação do que o Concílio Vaticano nos aponta. Eles conseguiam a alforria, se reuniam em uma confraria, e aí iam juntar dinheiro, fazer festa, juntar dinheiro para comprar a liberdade de outro, e aí eles iam divulgando, difundindo isso, né? Se juntavam, rezavam, geralmente havia devoção a São Benedito, a Nossa Senhora do Rosário. Quem é para benzer ou para tomar? É para tomar. Deixa eu contar essa história, padre. Eu estava celebrando, e aí veio uma senhora com uma garrafinha de água. Eu sentei suado, aí a senhora veio com uma garrafinha de água mineral, dessa pequenininha, e me deu. Aí eu abri e tomei. Esse padre não era para tomar, não, era para o senhor benzer. Aí toda vez que eu estou falando que me chegam com um copo d'água, eu pergunto, é para benzer ou para tomar? Eu fiquei morto de vergonha. Eu abri e tomei. Esse padre não era para o senhor tomar, não, era para o senhor benzer. Eu digo, não, no final da missa eu compro uma garrafa de 1 litro e dou à senhora, e benzo, dou bento. Então essa era para benzer. Então as confrarias já eram essa presença leiga na igreja. Depois tinham outras também, eu estou dando, mas havia a confraria ligados a profissões, os ferreiros tinham a associação dos ferreiros, e aí via qual era o santo padroeiro dos ferreiros, os costureiros, os alfaiates tinham a sua associação e tinha o santo padroeiro dos alfaiates. Então, isso para dizer, já era presença leiga, já era antes do Vaticano II. Dá um passo. Essa figura, Dom Sebastião Leme da Silveira Sintra, foi arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal, foi, salvo engano, o segundo cardeal brasileiro. O primeiro foi o Arco Verde, aqui, pernambucano. E Dom Leme, já antes do Concílio Vaticano II, motivava muito a presença dos leigos na arquidiocese de Olinda, Recife, na arquidiocese do Rio de Janeiro. Haviam padres que motivavam, mesmo que a igreja ainda não contemplasse, mas os padres, por intuição, claro, é como eu digo, homens que sempre estiveram antenados, além do seu tempo, né? E aí a gente vê, por exemplo, as associações, olha ali as confrarias, a cruzada eucarística. Quem foi aqui da cruzada eucarística? Será que tem aqui da cruzada? Eu fui da cruzada eucarística, mas eu fui da cruzada eucarística. A senhora, aquela fita, né? Era presença leiga, e olha que eu já sou do depois do concílio, mas ainda a gente alcançou resquícios, né? Quem é de igreja, a minha cidade é muito antiga, e a gente tinha esses movimentos, né? O apostolado da oração, ainda hoje se mantém. O apostolado da oração é pré-conciliar, era movimento leigo, era presença leiga. As filhas de Maria, né? Tinha apostolado da oração, tinha as filhas de Maria, os vicentinos, que sempre foram essa presença leiga na vida da igreja. Então, isso para dizer que os leigos sempre foram presentes. A cruzada infantil, né? Mais adiante, creio. Então, a gente está fazendo esse caminho. Mas havia participação dos leigos na vida da igreja. Essa fotografia é muito emblemática, é icônica. Um padre das antigas, né? A gente vê que é uma fotografia antiga com um padre antigo. Então, bote já aí conversando isso aí, por questões ideológicas, por questões históricas, a igreja nunca chegou enquanto estrutura clerical. Foram os leigos que levaram o evangelho, que levaram a palavra de Deus àqueles povos. A história da evangelização na Coreia, os leigos,
os cristãos, e de maneira muito particular a hierarquia, os padres, eram proibidos de entrar no território. E eram os leigos que conheceram Jesus Cristo que iam a esses territórios, iam anunciando o evangelho. Para dizer que mesmo e apesar de, antes do concílio, a estrutura ser piramidal, onde o leigo, e eu repito, era considerado, era tido como um cristão de segunda categoria, mas sempre houve homens e mulheres, leigos e leigas, motivadas por padres que sabiam da importância do protagonismo do leigo, que foram fazendo com que esta presença ela não se apagasse no decorrer da história. Mais adiante, Creuza, por favor. Bem, aí entra ainda, em preparação ao concílio, né, a gente vai ver a ação católica. A ação católica. Número 202, eu estou dei um pulo aí, porque aí a gente fazendo uma cronologia, né? No documento, isto é apresentado no número 202, mas cronologicamente, historicamente, seria bom a gente tratar disso agora. Então, registrar a presença de Monsenhor Ivônio, coordenador de pastoral da Arquidiocese. Ivônio, muito obrigado pela sua presença, viu? Muito importante. Então, a gente vai ver, em 1935, olha aí, a gente está falando antes do concílio, viu? A gente está falando de preparação remota para o concílio. Aliás, preparação próxima, porque já está muito próximo do concílio. Em 1935, do Brasil foi oficializada a ação católica. E mais tarde a ação católica especializada. Aí vem a JAC, JEC, JIC, vocês já ouviram falar nisso? JAC, JEC, JIC, JOC, JUC, né? JUFA, aí a Juventude Franciscana. Então começa a ação dos leigos, né? A JAC, a Juventude Agrária Católica, a Juventude Estudantil, a JEC, a Juventude Independente, JIC, Juventude Operária, JOC, Juventude Universitária, JUC, Ação Católica, depois Movimento de Trabalhadores Cristãos, MTC. Nos anos que antecederam o Concílio Vaticano II, seus membros foram descobrindo que a sua ação decorria do batismo recebido e não do mandato do bispo. Olha, isso está aqui no documento, viu? Descobrindo que a sua ação decorria do batismo e não do mandato do bispo. Eles eram missionários pelo batismo, né? Esta nova consciência gerava o compromisso com a ação transformadora da sociedade, buscando impregná-la nos valores do Evangelho. Então a gente está vendo aí justamente esse histórico, né? Mais adiante, por favor, Creuza. Então nós chegamos ao concílio. Estamos perto, 1965, para chegar em 1918, a gente ainda vai ficar um dia só, não dá certo não, né? Mas a gente vai tentar dar essa caixa. Chegamos, para quem começou na Galileia, já avançamos bastante, né? Vocês vão ver que eu não sou tão lento não. Começamos na Galileia, já estamos em 1965, para chegar em 2018, a gente chega até o meio-dia, pode ter certeza disso. Então, a gente vai ver agora o Concílio Vaticano II, né? Esse novo Pentecostes na vida da igreja. E aí, como eu falei, muda a eclesiologia. A igreja ela não é mais pensada, não é mais imaginada como uma estrutura piramidal. Aquela frase da era da cristandade que dizia que a igreja é uma sociedade tão perfeita quanto o Reino de França, já não cabe mais a partir do Concílio Vaticano II. A gente vai ter agora uma igreja, e a eclesiologia que emerge do concílio é a eclesiologia de comunhão e participação. Comunhão e participação. E aí a gente vai entrar nesse novo tempo da igreja, que é muito recente, são 50 e poucos anos. A gente às vezes, dentro de uma estrutura, dentro de uma instituição multicentenária, bimilenar, né, ou pelo menos mais de 2000 anos, falar de 50 anos é muito pouco. Então a gente ainda está aprendendo muita coisa. Muita coisa ainda não foi incorporada, não foi assimilada. Houve durante muito tempo uma resistência grande à participação do leigo na igreja. Vocês sabem disso. Durante muito tempo houve uma resistência. E ainda, infelizmente, nós esbarramos nisso. Nós esbarramos, né? E então nós vamos chegar, por exemplo, a partir do concílio, o laicato como, vamos ler
acho que dá, né? A gente pelo menos ouvir as vozes. O laicato como verdadeiro sujeito eclesial, segundo a teologia da cristandade. Cada leigo e leiga é chamado a ser sujeito eclesial para atuar na igreja e no mundo. A vocação própria dos leigos é ser fermento de santificação no mundo, brilhando em sua própria vida pelo testemunho da fé, da esperança e do amor, de maneira a manifestar Cristo a todos os homens. São novidades, pode ser que para a gente já não seja, mas para aquela geração que vivenciou o concílio, isso era novidade. Isso era novidade. Falar do leigo como sujeito eclesial, o leigo que era tratado como cristão de segunda categoria, né? Era tratado como cristão de segunda categoria, ele agora é sujeito, né? Supõe uma ação, supõe uma participação, e aí a gente vai ver depois como é que isso se dá concretamente, ou como é que deveria se dar na vida da igreja, porque às vezes ainda não acontece. E aí vocês tenham cuidado. Aqui na arquidiocese, graças a Deus nós não temos isso, mas em dioceses da China, da Finlândia, por exemplo, tem padres que ainda tratam leigo com a mentalidade pré-conciliar, como cristão de segunda categoria. Chama para ser mão de obra em festa de padroeiro, tomar conta de varrer pátio de igreja, tomar conta de barraca de doce, mas na hora das decisões, na hora de dar papéis mais... não lembra. E ainda acha ruim. Graças a Deus, por aqui não, mas na Finlândia dizem que tem muito, né? Na Finlândia dizem que tem. Então, o leigo como sujeito implica alguém que age. Claro, isso não quer dizer que vai haver uma concorrência de poderes, pelo amor de Deus, não é isso que eu concilio, porque cada um tem um papel dentro da igreja, né? A gente vai ver a teologia de São Paulo, e aí a gente volta às origens, à igreja, às comunidades paulinas, a teologia da igreja como corpo de Cristo, né? A igreja como organismo, onde cada um tem a sua missão. É claro que o papel do padre é um, o papel do animador de comunidade é outro, apesar de que o padre tem que ser ele mesmo um animador de comunidade, o primeiro animador, cada um tem o seu papel, senão a gente vai ter uma confusão e vai querer ter leigo querendo tomar conta do lugar do padre, né? Que também é outro equívoco. A gente tanto despenca para um lado, para o padre que não valoriza o leigo, como para o outro lado, a clericalização dos leigos que na comunidade querem porque querem estar no lugar do padre, né? Então a gente tem que saber o papel de cada um, né? Cada um tem uma função no corpo. Depois, aí uma frase do beato, do bem-aventurado Paulo VI, que eu queria que vocês, os que tivessem no livrinho, no documento, ela está mais completa. Aí houve um corte na frase, mas no documento ela está mais completa. É o número 6, que vocês têm em mãos, né? Fiel à orientação conciliar sobre os leigos, o beato Paulo VI lembra. Quem tiver o livro é o número 6. Eu não vou citar a página, porque dependendo da edição, nós não estaremos com as mesmas páginas. Mas é aqui esse númerozinho que tem do lado. A sua primeira e imediata, quem está com o livro está lendo? A sua primeira e imediata tarefa não é a instituição e o desenvolvimento da comunidade eclesial. Esse é o papel específico dos pastores, mas sim o vasto e complicado mundo da política, da realidade social e da economia, como também o da cultura, das ciências e das artes, da vida internacional, do mass média e ainda outras realidades abertas à evangelização, como sejam o amor, a família, a educação das crianças e dos adolescentes, o trabalho profissional e o sofrimento. Então veja só como é largo, como é vasto a seara que espera o trabalho dos leigos.
Não é para ficar na igreja, não. Não é para ficar ali, terminou a função, é o mundo. É o mundo. É ser sal da terra e luz do mundo. O leigo na família, o leigo no trabalho, na política, é aí que a missão, a vocação leiga deve ser bem vivenciada. Porque para ser leigo, para estar ali só enfeitando igreja, arrumando igreja, isso não é função, isso já se fazia sempre, não precisava um avanço tão grande como... As portas foram abertas, né? Inclusive, eu particularmente tenho uma desconfiança, a não ser que você seja funcionário da igreja, é outra história, que tem que ter horário ali. Mas eu tenho uma desconfiança muito grande de leigo, que você só vê na igreja, só vê lá dentro da igreja. Você não vê visitando doente, você não vê no trabalho missionário, você não vê no encontro de formação, chega na igreja, está lá. Meu filho, o que é que está acontecendo? Qual é o problema? Que você não quer ficar em casa? É fuga, é? O que é que tem na sua casa que lhe incomoda tanto que você passa o dia todinho aqui na igreja? O padre chega de manhã, fulana está lá, bom dia, fulana, bom dia. Chega de tarde, fulana está lá, boa tarde, fulana, boa tarde. Chega de noite, fulana está lá, boa noite, fulana, boa noite. Em casa você não tem casa para cuidar, não, você tem que ser leigo na sua família. Você tem que ser leigo no seu trabalho, é aí que o mundo está precisando do seu trabalho. Não estou dizendo que a gente não vai para a igreja, mas a igreja não é o campo de missão do leigo. A igreja, eu digo enquanto estrutura física, viu gente? Porque a igreja, a ideia de igreja, ela é mais abrangente. Ela é mais abrangente. Tem pastorais, e nós vamos chegar a isso, nós vamos chegar lá, tem pastorais que vivem só para fazer reunião, não fazem nada além de reuniões. Você passa, está lá, e os mesmos. Você chega na igreja, passa, está lá o grupinho, 6 conversando, boa noite, boa noite. Um ano depois, você passa na mesma sala, estão os mesmos 6. Boa noite. Não são capazes nem de atrair outros a participarem da pastoral. E você não vê nenhuma ação missionária. Não é para isso que a igreja abriu esse horizonte da presença dos leigos. É para evangelizar o mundo, é para ser cristão no mundo da política, no mundo da mídia, no mundo da tecnologia, no mundo da universidade. É aí onde vocês estão que a presença leiga deve se fazer conhecer de maneira muito presente, de maneira muito forte. Dentro da igreja, é claro, nos momentos de celebração, nos momentos de reunião, mas é na vida do mundo. A gente está falando justamente sobre isso, sal da terra e luz do mundo. Adiante, Creuza, por favor. Depois a gente vai ver ainda vindo depois no rastro, eu digo assim, no rastro no bom sentido, né? Como fruto do Vaticano II, dessa importância do protagonismo dos leigos, do leigo como sujeito eclesial, surgem aí as comunidades eclesiais de base, que não saiu de moda, viu? Não saiu de moda. Durante muito tempo houve, de fato, uma leitura que pode não ter sido a mais correta, mas a comunidade de base, os grupos, a igreja como pequenas comunidades de comunidades, e disso fala o documento 100. Eu não sei se vocês tiveram acesso ao documento 100. Também é outro documento que precisa ser lido, precisa ser estudado. A igreja, comunidade de comunidades. A gente precisa também ter essa capacidade de voltar a esta experiência tão bonita da Igreja do Brasil, né? Desde a década de 60, as comunidades eclesiais de base vêm sendo espaço privilegiado de participação de cristãos leigos e leigas em comunhão com os pastores, tendo 3 eixos na ação evangelizadora: a palavra de Deus, a dimensão missionária, está aí a infância, adolescência missionária, presente aqui também, e a transformação da sociedade. Tudo na perspectiva do projeto de Jesus, o reino de Deus. Então, o documento 100 explora as SEBs, num bom sentido, que a gente tem que voltar a ser comunidade de comunidades. Então, também outro documento que precisa ser lido. Já tem aí a Constituição Dogmática Lumen Gentium, já tem o documento de Aparecida, já tem o documento 100. Daqui a pouco a gente vai viver só para ler documento da igreja, né? Mas tem muita coisa boa, viu? Vale a pena. Fazendo no momento próprio, dá para ler tudo. Por exemplo, estamos no ano do laicato.
O que está em pauta é o documento 105. Se a gente lê e estuda, quando aparecer um outro, a gente já deu o passo. O ruim é que a gente vai acumulando, né? No momento próprio não faz o estudo, aí depois, Aparecida, houve um momento em a gente fazer o estudo. Quem não leu, lê agora. O documento 100, as paróquias foram chamadas a fazer o estudo do documento. Se não leu, lê agora. Então, se a gente vai lendo tudo no seu momento correto, a gente vai se municiando desse material tão importante, desses materiais tão importantes que a igreja coloca em nossas mãos. O número 228 do documento 100 fala exatamente, claro que vocês não trouxeram, não sabiam, mas eu vou fazer a citação, fala justamente da importância de que voltemos a ser comunidade, que as nossas paróquias voltem a ser comunidade de comunidades, né? Comunidades de base, pequenas comunidades, que fazem com que o protagonismo do leigo, como sujeito eclesial, se dê de maneira mais evidente. Então, no documento 100, o número 228 trata exatamente das comunidades eclesiais de base. E o número 204, no documento 105. Aqui são passos que foram dados de valorização dos leigos a partir do Concílio Vaticano II, né? Então, em 1975, foi criado o Conselho Nacional dos Leigos, e aí a gente vai ver depois a importância de que as dioceses, as paróquias, os regionais, tenham os seus conselhos, tenham os seus conselhos de leigos, né? Depois, o Sínodo sobre o Laicato e a exortação apostólica pós-sinodal, Christe Fidelis Laici, ou Laici, que também é importante a gente ler, 1987, atualíssimo. Também é preciso que a gente tenha esse documento. E o documento 62, de 1999, da CNBB, né? Este documento aqui, o documento 62, que trata da missão e ministérios dos cristãos leigos e leigas. É importante que a gente também faça, nos grupos de estudo, a gente tenha acesso, se conheça estes documentos que vieram justamente após o Concílio Vaticano II. Já temos ali, eu acho que daqui a pouco um lanche, eu não deveria ter dito, porque vocês vão ficar agora querendo lanchar, mas eu vou terminar o capítulo 1º e a gente daqui a pouco vai para o lanche. Também registrar e agradecer a presença de Monsenhor Vigílio, que nos acolhe aqui na sua casa. Vigílio, muito obrigado, viu, pela sua presença também. Um cafezinho, deixa eu só terminar o capítulo 1º, é breve. Aí a gente termina o capítulo 1º, vai para o lanche e volta para os capítulos seguintes. Depois, outros documentos que foram surgindo, que trataram do papel do leigo na igreja, depois do Vaticano. Dá um passo adiante. Então, Medellín, 1968, vamos ler o que é que Medellín, quer dizer, fala muitas coisas, mas vamos ver uma frase emblemática de Medellín, de 1968, viu? Vamos lá. Os leigos cumprirão mais cabalmente sua missão de fazer com que a igreja aconteça no mundo, na tarefa humana e na história. 68. Isso para dizer que o documento 105 não está descobrindo a pólvora, não. É claro que está nos motivando, mas para dizer que a igreja, a partir do concílio, sempre tem essa atenção e chama e convoca os leigos a sua missão na vida do mundo do trabalho, principalmente. Puebla, 1979, vamos ler? São homens e mulheres da igreja no coração do mundo, e homens e mulheres do mundo no coração da igreja. Que coisa bonita, né? Que coisa bonita. Os leigos são homens e mulheres da igreja no coração do mundo. São vocês que devem fazer pulsar o coração do mundo naquilo que fazem. Santo Domingo, 1992, protagonistas, frase curta, mas tão exigente, tão profunda. A gente reclama tanto de muita coisa e nós somos chamados a transformar a realidade onde nós estamos. Somos nós que vamos transformá-la. O mundo não vai mudar por decreto. O mundo não muda por decreto. O mundo muda quando cada um de nós, naquilo que fazemos, tomarmos posse. Estou usando
se ter muito uma posse, porque se usa muito na igreja. Então, exatamente, a gente tem que se empossar, se apoderar, é o que está se usando muito ultimamente, né? Se apoderar dessa missão transformadora. E 2007, Aparecida, maior abertura da mentalidade para que e acolham o ser e o fazer do leigo. Então, a Aparecida, ela retoma esse tema de maneira muito profunda, e eu já falei dizendo que nós devemos ser discípulos e missionários e fazer a diferença na vida do mundo. Então, nós vamos terminar aqui essa primeira parte. Na igreja, a gente vai ver os avanços, a teologia do laicado, foi desenvolvida uma teologia da participação leiga a partir da eclesiologia de comunhão e participação no Concílio Vaticano, a criação do Conselho Nacional dos Leigos, o aumento do número de cristãos leigos e leigas que exercem o ministério de teólogos, leigos formados em teologia, pregadores da palavra, as SEBs. Então são grandes avanços da presença leiga. Número 31, pastoral do dízimo, os leigos que dinamizam, que motivam, que ajudam, porque a evangelização também passa pela estrutura econômica, né? A gente sabe que a gente vive num mundo onde tudo passa, infelizmente, passa pelo dinheiro, no sentido de que tudo é pago, já passou o tempo de que para a igreja eu passo de graça. Não, parece que a mentalidade é até para a igreja, aí é que eu vou cobrar caro mesmo, porque a igreja pode, é rica. Então, os cristãos leigos e leigas que vivem sua fé no cotidiano, no trabalho de cada dia, mas também houve recuos, houve passos, retrocessos, né? Número 38, a consciência e a gratidão pelos avanços não impedem que vejamos também alguns retrocessos. Lembrando que o mundo é o primeiro lugar da presença, atuação e missão dos leigos, e muitas vezes a gente fica limitado aos espaços da igreja, a gente não vai onde de fato a nossa presença é mais necessária, e aí por diante, né? Número 43, o clericalismo. Isso é um perigo. Às vezes os leigos e os padres também motivam a que os leigos sejam padrinhos na igreja, né? Pequenos padres na igreja. Os papéis são diferentes, Todos são igualmente importantes, mas os papéis são distintos, né? A gente, às vezes, o leigo também se sente motivado a se clericalizar, né? A gente vê muito isso. Depois, o ecumenismo e o diálogo interreligioso não avançaram muito. Parece que a gente está vivendo um mundo de grande intolerância religiosa, já a partir das nossas posições. Basta olhar o Facebook, por exemplo, né? Alguém faz um comentário sobre a religião, e aí o que vem depois é uma expressão de intolerância muito grande, por parte de cristãos, por parte de nós, cristãos leigos, que muitas vezes somos nós que motivamos a intolerância religiosa. O ecumenismo também é um fruto importante do Concílio Vaticano II. E somos nós que devemos dar esse testemunho, viver o ecumenismo. Já na nossa família, hoje o ecumenismo não é algo fora. Já em casa, muitos de nós temos na nossa casa um irmão que é evangélico, o outro é espírita, o outro se diz ateu, o outro... Então já dentro de casa. E nós devemos ser os primeiros a dar esse testemunho de tolerância, de diálogo.
né? Então, isso é um papel importante dos leigos. Mas nós vamos, passo adiante, por favor. Vamos ao capítulo 2º. Capítulo 2º, ele trata justamente da eclesiologia, vai fazer uma leitura bíblico-teológica, o bíblico-teológico da presença leiga, o julgar. É o julgar. E aí é importante, muito importante, a leitura, a fundamentação bíblico-teológica do papel do leigo na igreja. A gente precisa, nós mesmos, nós precisamos ter esta fundamentação. Primeiro, para nos convencer de que nós não estamos fazendo favor à igreja. Não é favor. O leigo não faz favor. O leigo é sujeito eclesial. Ele é sujeito eclesial. Para a gente não ficar também ali como os coitadinhos, girando em torno do padre, esperando que caiam as migalhas da mesa do patrão. Não é assim. Agora, sempre em comunhão com o padre. Também não é para criar uma divisão, nem uma concorrência. Não é para concorrer. Vamos fazer um grupo de leigos para concorrer com o padre, ver quem é que faz mais. Aí a gente não vai. Tudo que divide é diabólico, né? Tudo que divide é diabólico. Então, também os leigos devem ser sinal de unidade na vida da igreja. É muito triste, é um contra-testemunho quando a gente vê movimentos pastorais que caminham à margem da comunidade, fazem uma igrejinha particular, fazem um grupinho particular. Isso é o que divide. E tudo que divide, leve na cabeça, é diabólico, né? O que une é símbolo, é simbólico. O que divide é diabólico, por etimologia, por definição. Então não sejamos nós também sinais de divisão, de dispersão na vida da comunidade. Então, sujeito eclesial, discípulos missionários. O número 92, se vocês os que estão com o livrinho, número 92, não vou citar a página, que eu já falei, fala exatamente sobre isso. Eclesiologia de comunhão. É a nova mentalidade, a nova leitura, a nova eclesiologia, a nova visão de igreja que emerge do Concílio Vaticano II. Neste capítulo, o capítulo 2º, que é esse predominantemente eclesiológico, então trata da igreja, da visão de igreja que surge a partir do concílio. Não mais aquela estrutura piramidal que eu já falei, mas a igreja que é primeiramente mistério, depois é povo de Deus, depois é uma igreja que é hierarquia também, a igreja que é formada pelo jeito. Então, agora a leitura é de uma igreja horizontalizada, todos com igual dignidade, porque batizados no mesmo Espírito, né? Como eu falei com vocês, o Papa e o Bispo e o Padre não tiveram na água do batismo uma potência maior do Espírito Santo do que os leigos, não, todos batizados no mesmo Espírito. Retomamos a teologia da igreja como comunhão na diversidade. A igreja é povo santo de Deus, peregrino e evangelizador. É corpo de Cristo. É importante a gente voltar à teologia ou à eclesiologia de São Paulo. A igreja é corpo de Cristo. E mesmo o menor dos membros tem importância digna e deve ser cuidado, né? E cabeça da igreja é Jesus Cristo. Cabeça da igreja é Jesus Cristo. Nós todos fazemos parte do seu corpo místico. E mais adiante, pelos sacramentos da iniciação cristã, sobretudo pelo batismo, todos nos tornamos membros vivos do povo de Deus. Nessa igualdade comum se funda a identidade e a dignidade da vocação dos cristãos leigos e leigas, expressa no sacerdócio comum, no sensus fidei, do perfil mariano da igreja e na vocação universal à santidade. A santidade é para todos, para padres e para leigos. Às vezes os leigos esperam muito do padre uma postura que também deve ser dele, também deve ser do povo de Deus, né? Não estou dizendo que a gente não tenha que buscar a santidade, mas a santidade não é só do padre, não. Aquilo que o povo exige do padre deve exigir primeiramente de si mesmo. Aquilo que o povo exige da figura do padre deve exigir primeiramente de si mesmo, né? Porque veja só, olha onde o padre estava, viu o padre assim, o que você estava fazendo lá? Que o padre não pode, você podia, né? O que foi? Já acho que o seu comentário já faz no princípio equivocado. Olha, vi o padre no lugar onde o padre não devia andar.
Onde é que você está? Onde é que o padre não pode estar e você pode? Né? O que a gente exige do outro, a gente deve primeiro ter, porque somos todos chamados igualmente à santidade. É bem verdade que a quem mais é dado, mais é cobrado. Não estou tirando a nossa responsabilidade, não. Mas eu estou tentando ter muito cuidado, joga muito para o padre, né? A igreja é sempre o padre, é sempre o padre. E tem uma música do Padre Zezinho, está aqui o Padre Elvis, que é um fã do Padre Zezinho, canta muito o Padre Zezinho, gosta que é muito ver o Padre Zezinho, está ali nosso irmão Padre Elvis, que ele tem uma frase que diz: a igreja não é, a igreja somos. A igreja não é, a igreja somos. A igreja não é uma realidade fora de mim. A igreja não é uma realidade fora que eu aponto. A igreja sou eu, pelo batismo eu faço parte da igreja. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente quer ser leigo para algo, quer ser importante em algumas coisas, mas para a santidade a gente acha que é só para padre, para bispo, para o Papa. Na eclesiologia de comunhão, funda-se a concepção dos cristãos leigos e leigas como sujeitos eclesiais, discípulos missionários, membros da igreja e cidadãos do mundo. Então esse número 92, ele já dá o tom do capítulo 2, e aí vai ser desenvolvido é um capítulo eminentemente eclesiológico. Então, o que é a igreja? O capítulo vai apresentar igreja, comunhão na diversidade. Comunhão na diversidade. Isso é muito interessante. Número 93 do documento. A unidade da igreja se realiza na diversidade de mente, rostos, carismas, função e ministérios. O critério da ação é a edificação da comunidade. A igreja é diversidade. Nós não devemos, e às vezes a gente fica incomodado com a diversidade. A diversidade não deve ser motivo de desânimo, muito pelo contrário. O que enriquece uma comunidade é a sua diversidade. Não é? Na igreja tem para tudo, e ainda tem vaga, tem de tudo. Quando a gente acha que já tem de tudo, aparecem 2, 3 coisas que nos surpreendem. A diversidade nos carismas, o jeito de rezar. Nem todo mundo reza do mesmo jeito. Que bom, que bom. Tem gente que se incomoda: olha, eu gosto do grupo tal, não, olha, vai cuidado, o grupo tal reza. Bom, tem gente que se identifica com aquele jeito de rezar. Tem os que são mais ligados às séries, outros são mais ligados à renovação carismática, outros têm o... Que bom, é a diversidade, Um canta, quem não canta, dança, quem não dança, bate palma, quem não bate palma, faz raiva, mas faz, sempre tem alguma coisa para fazer, de maneira que a gente sempre tem na igreja espaço para se fazer alguma coisa. Mas é melhor estar por perto, viu? É melhor estar por perto. A gente não deve querer tirar as pessoas porque são diferentes da gente, muito pelo contrário. A diversidade ela enriquece, ela faz acrescentar. Só um senhor ia conversando, achando que eu não vou na igreja, porque na igreja só tem hipócrita. Eu falei: tem muito, ainda tem vários. Se o senhor quiser aparecer, tem muito, ainda tem vários. Pode ser. A igreja, nós sempre falamos da igreja como sendo algo fora, né? Algo cristão. Tem muito. E ainda tem vários. Se o senhor quiser aparecer, ainda tem vários. Então, a diversidade ela enriquece, né? Então tem vaga. Eu não vou para a igreja só tem fofoqueiro. Tem muito, ainda tem vaga. Pode aparecer, tem vaga. Então a gente acha que deve ver sempre no outro uma riqueza. O outro é sempre uma riqueza. A igreja é o povo de Deus, peregrino e evangelizador. Povo encaminhado. Nós estamos sempre em construção, nós não somos acabados em nada. Tem gente que acha que está acabado, é cristão acabado. Pronto, é assim mesmo, é a medida da verdade. Todos nós estamos em caminhada. Todos nós somos cristãos em construção. Isso a gente tem que ter muito em mente. E como estamos em caminhada, alguns estão mais na frente, né? Toda caminhada é assim, alguns estão mais na frente, outros estão mais atrás, alguns estão mais animados, outros estão mais cansados. Os que estão animados puxam os que estão cansados, né? Mas nós somos povo encaminhado. A metáfora, a imagem do povo de Deus é o êxodo, povo encaminhado.
sempre olhando para aquela terra. Estamos aqui, mas não somos daqui, estamos a caminho rumo a Jerusalém e evangelizador. O número 100, se vocês tiverem aí em mãos, vai justamente falar sobre isso. O número 100. Quem poderia ler o número 100 do documento? A noção do povo de Deus também chama a atenção para a totalidade dos batizados. Todos fazem parte do povo sacerdotal, profético e real. O Vaticano II supera a noção da Igreja como uma estrutura piramidal, começando por apresentar o que eles unem nos capítulos sobre a Igreja, Mistério e Povo de Deus. E só depois que eles distinguem São João Paulo II, na Carta Apostólica, Novo Milênio, nos convida a fazer da Igreja casa e escola de comunhão. Exatamente, né? Primeiro que nos une. Em toda conversa, em todo diálogo, a gente parte do que nos une. A gente não parte do que nos afasta, do que nos separa. Senão o diálogo já está fadado ao fracasso. Você imagina eu conversar com a pessoa já colocando na pauta o que me separa do outro. Primeiro é o que une, nos grupos, nos movimentos, enfim. Igreja, corpo de Cristo na história. Isso é fundamental. A teologia de São Paulo desenvolve também. Nós somos membros do corpo de Cristo. Os cristãos são chamados, vejam só que coisa bonita, no número 102. Os cristãos são chamados a serem os olhos, os ouvidos, as mãos, a boca, o coração de Cristo na igreja e no mundo. Isso é uma responsabilidade muito grande que às vezes a gente esquece. Jesus vai aonde os nossos pés o levam. Não é verdade? Ele vai onde o teu pé levar. Ele vai onde eu for anunciar. Então você é a presença de Cristo. Jesus vai ser ouvido onde a minha voz se fizer ouvir. Jesus vai ser ouvido onde a sua voz se fizer ouvir. Você quer que Jesus seja ouvido na sua casa? Fale sobre ele na sua casa. Você quer que Jesus seja ouvido no seu trabalho? Fale sobre Jesus no seu trabalho. Você quer que Jesus seja ouvido no mundo da cultura, no mundo da tecnologia? Fale sobre Jesus. Agora fale de maneira simpática, fale de maneira alegre, não fale de maneira chata. Às vezes nós também temos um discurso muito proselitista, né? Porque se não vai para o inferno, e vai para o inferno, vai para o inferno. Quem somos nós para mandar ninguém para o inferno? A não ser que seja sócio do porteiro. Quando eu vejo uma pessoa mandando ninguém para o inferno, eu acho que no mínimo está dando comissão por número de pessoas que chegam lá, né? A gente tem uma boca doce para mandar os outros para o inferno. Vai para o inferno, vai da minha religião, vai para o inferno. A gente está ganhando comissão para mandar ninguém para o inferno, né? Então a gente tem que ter cuidado, apresentar Jesus de maneira alegre, de maneira simpática, de maneira agradável. Jesus sempre foi, eu imagino, em alguns evangelhos, é claro que os evangelistas filtraram muita coisa, mas eu imagino Jesus um homem bem-humorado, um homem de bem com a vida, um homem resolvido, tanto é que atraía muita gente. O chato não atrai. Uma pessoa pedante, uma pessoa antipática não atrai. Jesus, eu imagino um homem bem-humorado, um homem com um coração generoso. Então como é que a gente quer atrair para ele fazendo diferente do que ele fez? Jesus acolhia as crianças, né? Jesus era um homem do seu tempo, Claro, a gente fala de um homem, um judeu de há 2000 anos. Mas a gente não pode ir atrás de Jesus. A criança no começo, eu leio, tem que ser alegre. A gente tem que falar. E o Papa Francisco fala sobre isso na exortação, num dos seus documentos, a alegria do Evangelho, anunciar o Evangelho com alegria. Porque Evangelho, por definição, é notícia alegre. Por definição, Evangelho é notícia alegre. A gente já vai anunciar o Evangelho mandando o caboclo para o inferno, fica difícil, né? Fica difícil. A gente está jogando, afinal, a gente está jogando o time de quem? Você quer fazer gol para quem? Né? Então, às vezes, a gente também tem um discurso que afasta, atrai muito mais do que agrega. E o Papa Bento XVI dizia, olha, o cristianismo, ele converte por atração. A gente tem que atrair as pessoas.
Não adianta mais proselitismos, discursos. Não é. O primeiro anúncio de Jesus, ele é testemunhal, e é com alegria. Depois você senta para falar de teorias, para falar de moral, para falar de tanta coisa. Mas se você já chega assim, se a gente já começa, já se apresenta desse jeito, não atrai, não atrai, né? Não atrai. Infelizmente, e aí um parênteses, infelizmente nós católicos perdemos essa capacidade de anunciar com alegria, o querigma com alegria. E muitos evangélicos, graças a Deus, fazem isso com mais competência do que nós. Muito mais competência do que nós. Você veja nas nossas comunidades, né? Você passa numa igreja evangélica, passa lá dentro, né? Alegria, o pessoal batendo palma, tal. Não vou falar dessa questão de bater palma, balançar, mas não vou entrar aqui num problema grave. Mas eu quero dizer, o cara passa na porta de uma igreja evangélica, triste, desanimado, às vezes passou o dia todo procurando emprego, tem logo alguém na porta ali de olho, né? Tem logo alguém na porta ali de olho. Vai passar alguém que precisa deste anúncio. Quando o cara passa de cabeça baixa, meu irmão, o cara já veio desse emprego, já é irmão, né? Já foi promovido. Sai assim, meu irmão, o cara olha, não é você mesmo, vem aqui, meu irmão, seja bem-vindo. Que coisa bonita, né? Cara, depois de um dia de sofrimento, depois de um dia de dor, a gente, as pessoas chegam na igreja, a gente nem olha. Vocês é uma cara nova, fulano, você veio de onde? Que bom, ou então não vai, a gente não pergunta. Porque quando eu senti só a falta semana passada, o que houve, né? A gente perdeu essa capacidade de atração. Aí o cara chegou, era desempregado, era doente, já é chamado de irmão, já entra. Semana seguinte já vem de paletó. Olha só, quase um deputado, já foi promovido. O cara, olha meu irmão, qual é a sua medida, qual é o seu tamanho? Filho, olha o tamanho, então venha para a semana de paletó. O cara já sai de casa importante, valorizado. Mas isso psicologicamente, você se sentir valorizado no mundo do anonimato, no mundo onde as pessoas não lhe chamam pelo nome. Você já é meu irmão, já tem um paletó, e com 15 dias lhe dão uma Bíblia, umas páginas douradas. O cara não sabe nem qual está aqui, ela brilha quando você caminha. Você já viu uma Bíblia que tem é dourada? Pronto, ele agora já está sendo visto na rua, onde ele não era sequer valorizado. Já sai de paletó, já bota uma Bíblia brilhando. É bem verdade, com um mês já liga com o pastor e faz a igreja dele. E agora que quando aqui arrumar essas cadeiras de plástico, agora foi que eu faço a igreja. Mas para dizer que a gente precisa ter essa capacidade de atrair. Isso não é, a gente joga para o padre. Porque o padre é simpático ou antipático. Não vamos questionar isso. E você, o que é que você é na sua comunidade? A sua figura, você, Maria, Margarida, João. Quantas pessoas você já acolheu na sua comunidade? Quantas pessoas você já abraçou? Fulano, é a primeira vez que você está vindo, seja bem-vindo, meu irmão. Você não sabe a diferença que isso faz na vida da pessoa. E quando você perceber que aquela pessoa que senta sempre ao seu lado, e a igreja ainda tem essa vantagem, todo mundo senta no mesmo lugar, todo domingo. O padre olha lá de cima e já vê. Sônia senta na terceira daqui da minha esquerda, sentava lá no cerramento, na terceira fila aqui da minha esquerda. A Gil senta aqui na minha direita, mais para o lado de cá. A Verônica na 10ª daqui da minha direita do meio, né, Verônica? 10ª. O padre sabe, pode crer, o padre sabe. E você, no dia que aquele irmão não vem, na semana seguinte, quando ele aparece, você pergunta, fulano, foi que hoje você não veio semana passada? Sentimos a sua falta. Sentimos a sua falta. Meu irmão, sentimos a sua falta. Isso faz a diferença na vida de qualquer pessoa. Faz na minha. Quando eu não vou para um lugar, faz, olha, sentir a sua falta. Isso a gente faz a gente se sentir tão bem. Não é vaidade, não. Não é se sentir valorizado, pessoa, gente, querido, humano, acolhido. Esse é o papel dos leigos, principalmente. O padre não vai poder estar fazendo sempre isso. Não vai poder estar fazendo sempre isso. Então, essa igreja que é corpo, na história, importância da iniciação à vida cristã. Então, nós não vamos ler tudo, né? Tem muita coisa, nós vamos mais adiante.
Identidade, próximo, identidade e dignidade da vocação laical. Isso é fundamental. A partir do documento 108, a partir do número 108. 108. Se você tem aí. Foi alguém. Mas se vocês quiserem perguntar alguma coisa, viu? Vocês perguntam. O número 108 fala da identidade e da dignidade da vocação laical. Leiam, se não leem o resto, isso é fundamental. Identidade e dignidade. A Constituição Dogmática Lumen Gentium, e aí a gente retoma essa Constituição Dogmática. Mais adiante vai dizer: um só é, pois, o povo de Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E lá para diante, o número. Eu tenho alergia ao remédio que eu tomo e fico tossindo. Quando eu falo, eu começo a tossir. É para vencer ou para tomar? Já é outro, não é mesmo? Agora vai. E lá adiante vai dizer assim, eu não sei se vocês vão entender, a distinção que o Senhor estabeleceu entre os ministros sagrados e o restante do povo de Deus. Olha só qual é a distinção entre os ministros sagrados e o restante do povo de Deus. Contribui para, ele dizendo que essa distinção, né, nós não somos escolhidos porque somos melhores e somos tirados do meio do povo. E essa distinção contribui para a união, já que os pastores e os demais fiéis estão ligados uns aos outros por uma vinculação comum. Os pastores da igreja, imitando o exemplo do Senhor, prestem serviço uns aos outros e aos fiéis, e estes deem alegremente a sua colaboração aos pastores. Então a gente caminha junto. Não é uma distinção de privilégios, mas é uma distinção que faz com que a gente, sabendo qual o papel próprio de cada vocação, a gente anima o povo de Deus na sua caminhada. Então, voltando, eu queria que também somente a gente visse o perfil mariano da igreja. Esse número que o documento apresenta, o perfil mariano da igreja, ele nos diz uma coisa que a gente às vezes esquece. Vejam aí o número 115. O número 115 do documento. O número 115 do documento vai dizer. Alguém pode ler, por favor, em voz alta, clara, linda. A reflexão sobre o perfil mariano da igreja abre muitos horizontes e oferece luzes para maior e melhor compreensão do ser e da missão dos leigos e leigas no seio do povo de Deus. Em Maria, mulher leiga, santa, mãe de Deus, os fiéis, leigos e leigas encontram razões teológicas para a compreensão de sua identidade e dignidade do povo de Deus. Maria é membro supereminente e de todo circular da igreja, como seu filho e modelo excelente na fé e na caridade. A devoção mariana faz com que a gente reflita sobre a vocação do leigo, e o documento diz aí: Maria, mulher leiga. Maria, mulher leiga. Maria era leiga, não era sacerdotisa, não fazia parte da carta sacerdotal, muito embora seja ela uma levita, né? Ela era da tribo de Levi, mas não havia sacerdotisa na tribo de Levi. Então, ela era uma leiga. A gente tem que ter muito cuidado. A gente vê comunhão, estou lendo o número, para uma adequada formação de verdadeiros sujeitos, 130. Para uma adequada formação de verdadeiros sujeitos, é necessário que liberdade e autonomia. Liberdade e autonomia se desenvolvam
não no fechamento ou na indiferença, mas na abertura solidária aos outros e às suas realidades. A abertura ao outro não é opcional, mas condição necessária para a realização do ser humano. Nós somos livres, ninguém substitui a consciência do outro, nem o padre, nem o padre. O padre deve dar elementos para a formação de uma consciência boa, mas ninguém substitui a consciência do outro. Afinal de contas, todos nós vamos prestar conta diante de Deus daquilo que fizemos com a nossa liberdade. Então, liberdade e autonomia, né? A gente tem que ter essa consciência de que nós somos livres e somos autônomos. Não é para fazer o que quer, não é para fazer do jeito que quer, na hora que quer, mas para dizer que todos nós devemos saber também do nosso potencial, né? Às vezes, a ideia de que o padre sabe tudo é totalmente errada. E às vezes o padre quer passar essa ideia, né? Só eu sei. Mas pelo contrário, o padre não sabe tudo. Sabe quase tudo, mas não sabe brincadeira. Não, precisa de pessoas que venham. Por exemplo, os conselhos econômicos. Os conselhos econômicos. O padre precisa de pessoas que trabalhem, que entendam de construção, que o assessorem, que entendam de contabilidade, que entendam de administração. Olha aí os leigos, a presença do leigo, ali ajudando, refletindo, não deixando o padre se equivocar, tomar decisões equivocadas, né? O conselho paroquial, pastoral, o padre que caminha com a paróquia, com a participação, isso é fundamental. Cobrem dos seus padres, cobrem das suas comunidades. A comunidade exige-se por direito que se tenha um conselho paroquial pastoral, um grupo de pessoas que auxiliam o padre na economia, para que ele não decida tudo sozinho, porque afinal de contas é melhor errar juntos do que estar acertando ou errando sozinho, né? É melhor a gente juntar, olha, vamos pular aqui, vamos ver se dá certo, aí todo mundo vai, porque depois que erra, olha, eu não disse, tem coisa pior do que isso depois, olha, eu disse o senhor, tu vai por aí, não meter a cara sozinho, então é melhor a gente errar juntos do que estar tentando acertar sozinho. Âmbitos de comunhão eclesial e atuação do leigo como sujeito. Então, eu vou pegar somente, poderíamos ler cada um desses itens, mas quais são os âmbitos de comunhão e atuação do leigo como sujeito? A família. Olha, que lugar difícil de a gente evangelizar, não é? A gente fala muito de missão, e quando a gente pensa em missão, pensa em sair, em ir pelo mundo, e às vezes o grande desafio missionário está ao nosso lado. E aí a importância da pastoral familiar. Pastoral familiar, uma boa pastoral familiar, uma pastoral que cuide da família. O setor família, coloco pastoral familiar, mas de maneira muito mais abrangente, né? Toda ação pastoral que cuida da família, ela é, em última análise, pastoral familiar. Tem gente que não gosta, mas é assim, tudo que trata da família é ação pastoral familiar. Então a família é o âmbito não só da geração, mas também do acolhimento, da vida que chega como presente de Deus. Evangelização na família, os filhos. Você tem que ser o catequista da sua casa. Você tem que ser, afinal de contas, a família é a igreja doméstica, né? Assim que é a primeira igreja, é aí que a gente aprende os valores. Então, seja você assuma já a missão leiga, já dentro da sua casa. E é difícil, porque em casa todo mundo sabe o que passa, mas os movimentos, as novas comunidades. É uma realidade da presença leiga nas nossas igrejas, não é? Hoje em dia, toda paróquia tem uma nova comunidade, pelo menos, e me dou muito bem, lido muito bem com as novas comunidades. Então, é uma nova expressão do laicato na vida da igreja. A gente tem tantas comunidades novas que estão surgindo, e eu volto a dizer, a gente não tem que ter medo, não. Tem gente que não gosta, sente como sendo uma concorrência. Nós não estamos concorrendo, nós estamos remando para o mesmo lado, construindo o mesmo meio. Agora, é necessário que as próprias comunidades tenham em si critérios de eclesialidade, né? O testemunho suas necessidades mais urgentes, como também na defesa de seus direitos e na promoção comum de uma sociedade fundamentada na justiça e na paz. A missão
sociopolítico transformador. Hoje a gente está a gente está vivendo um contexto de Brasil, quando a gente fala de política fica logo, né, arrepiado, e a gente já quer, porque a coisa entrou numa fala comum, nivelada por baixo, e aí infelizmente, mas esse papel sociopolítico transformador é fundamental na vida dos leigos. São vocês que devem fazer isso. São vocês que devem fazer isso. São os leigos que devem se apresentar ao mundo da política, são os leigos que devem apresentar os seus nomes como opção ao que está aí. Ao que está aí. E a gente tem que ter essa leitura. Infelizmente ou felizmente, na política, no contexto, a gente não muda as estruturas sem passar necessariamente pelo mundo da política, da boa política. Não estou falando da política ruim, não, estou falando da boa política. A pátria não existe. Como não existe? A gente perdeu a esperança, a gente não tem mais ninguém bom no mundo. Então, são os leigos, é no mundo leigo, é no mundo laico, que tem que sair essas lideranças. As associações de moradores, os sindicatos. Apresente o seu nome, se você acha que tem qualidades, que tem competências, não por vaidade, mas como contribuição à mudança, à transformação da sociedade. Apresente o seu nome, apresente outras pessoas, ajudem outros irmãos que têm esta competência, que têm esta habilidade. Aos padres competem outra coisa, aos padres competem outra coisa. Mas o mundo da política, principalmente a política partidária, tem que ser assumida pelos leigos. Os sindicatos, as associações de moradores, os grêmios nas escolas, estou vendo aqui a presença jovem, os grêmios, os diretórios acadêmicos, somos nós que temos que estar nesses espaços. Somos nós que temos que estar nesses espaços. A transformação do mundo passa, a transformação da sociedade passa necessariamente por estes ambientes, por estes palcos, por estes espaços, né? E nós não podemos perder a esperança. Ah, mas ninguém presta? Não, aí é jogar a toalha, Então, se ninguém presta, você presta, apresente o seu nome, ou você também não presta, né? Ou é a música do Bartol Galera, não presta mais o piano, não presta mais o piano, né? A gente tem que acreditar, nós somos homens e mulheres da esperança, nós somos homens da esperança. Se a gente perde a esperança, a gente perde tudo. Se a gente perde a esperança, a gente perde as motivações para viver. Então, se não presta, você dê a sua contribuição, entre na roda, né? Vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, vem. Não é possível crer que tudo é fácil. A força que conduz a morte, tristeza e desolação. É necessário unir o coração. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante. É assim que a gente pula indo, dando um passo. O Papa Francisco diz: olha, eu prefiro uma igreja que não tem medo de se sujar na lama porque está indo ao encontro do outro, do que uma igreja acomodada, limpinha, nas sacristias, com medo de enfrentar o mundo. Porque às vezes a gente é cristão de sacristia, a gente é leigo de sacristia, vai lá, passa ferro nas alfaias, limpa o móvel, ajeita as flores e acha que a gente já fez tudo. E o mundo lá fora pegando fogo, e o mundo lá fora precisando de nós, né? Então, é aí que o protagonismo dos leigos se faz necessário. É aí que o leigo tem que ser sujeito dessas mudanças que a gente pede tanto e que nós mesmos, às vezes, nos esquivamos de fazer. Mais adiante, chegamos ao capítulo 3º, a ação transformadora. O ver, o julgar. O capítulo 3 é o agir. E o documento, ele nos dá pistas, ele nos dá elementos que fazem com que a gente, de fato, arregace as mangas e construa esse protagonismo dos leigos na igreja e no mundo, sendo salvo e sendo luz. Se não der tempo, e creio que não vai dar, já são 11h15, eu vou tentar concluir daqui a mais 20 minutos,
porque para não ficar muito cansativo, então eu puxo a corda, e da outra vez que me chamarem para outra coisa, você vai dar quem é o Padre Luiz Júnior, não, porque ele fala demais. Então, para evitar que vocês saiam com essa imagem, vou tentar concluir em pouco tempo, mas isso dói no coração, porque muitas vezes nós pedimos, e prestem atenção, não é crítica, é constatação, e cada um se coloca e avalia a sua ação pastoral. Muitas vezes nós medimos a nossa ação por retorno, o número de pessoas, o retorno econômico, e às vezes a gente não vai, mas eu não vou nada, chega lá, 2 gatos pingados, são os 2 gatos pingados que estão precisando do que você tem para dizer. Vou nada, chega lá, a gente pede uma colaboração, ninguém ajuda. Não é assim. Vai ver que é justamente aquele um, né? Não, mas é a minha presença, Então, sem proselitismo, sem querer impor a fé a ninguém, ajudando. Essa é a nossa presença no mundo, gente. Então, igreja pobre para os pobres com os pobres. Se a gente não estiver atento a isso, nós vamos criar uma igreja burguesa, uma igreja totalmente distanciada das realidades do mundo e uma igreja que vai andar no descompasso da história. E pior do que andar no descompasso da história é se distanciar daquele que foi pobre, viveu pobre e amou os pobres. Jesus Cristo, que a gente ama tanto, fala tanto, mas a gente se distancia tanto, né? Então, amem os amigos de Jesus. Você quer ser amigo de Jesus, queira muito bem os amigos dele. Ele era amigo de todo mundo, mas com os pobres, com os excluídos, ele tinha um chaveiro, um xodó muito grande, que a gente só pode ser amigo de Jesus se for muito amigo dos grandes amigos dele. Igreja pobre, igreja serviço da escuta e do diálogo, isso é fundamental, é dar um passo adiante, em Deus eu comecei assim adiante. Uma espiritualidade, é aqui que eu quero. Tem mais coisas, vai ser bom porque vocês vão chegar em casa doidos para ler o documento, espero que sim, porque se eu vim para cá para desanimar na leitura do documento, então eu perdi amanhã, eu queria vir para cá para animar, para que vocês sintam muito vontade de ler o documento. Mas eu queria que a gente falasse sobre a espiritualidade. É fundamental. Por quê? Porque se a gente não ver a coisa pelos olhos da fé, nós vamos ser somente tarefeiros, fazedores de coisas. Tem gente que é tarefeiro. Corre para lá, corre para cá, pega a escada, pinta, troca a lâmpada, desce, vai, toca o sino, vai no santo, bota o andor nas costas, corre, canta, bate palma, chega, tira o santo, acende a vela, mas você não vê rezando mesmo, do joelho dobrado, né? Joelho dobrado, sem oração a gente não se sustenta. A mística, a espiritualidade. A espiritualidade encarnada. Melhor coisa que eu digo essa tosse, porque quando eu começo a falar, não começa a tossir, já tem que acabar mesmo. Nem que vocês não queiram, já está na hora de acabar. Essa não é para abençoar. Tem que acabar. Então a espiritualidade de comunhão e missão. Agora eu queria dizer a vocês que existe uma espiritualidade, existe uma mística que não me serve. E a gente às vezes envereda por este caminho. Existe uma espiritualidade que não nos serve. E qual é a mística que não nos serve? Isso é o documento que diz, viu? É bom porque esse documento é assim, ele é muito verdadeiro e bom, que faz com que ele reflita sobre o nosso caminhar, né? Então vamos ver. Místicas que não servem. A gente não ajuda a igreja quando a gente entra numa espiritualidade desencarnada, uma espiritualidade muito subjetiva, né? Tem gente que tem essa fé, uma fé muito verticalizada. Eu e Deus, Deus e eu e Deus e eu, e não é capaz de olhar para os lados, não é capaz de abrir o horizonte da sua fé. Então, na conjuntura atual da igreja, olha, eu estou lendo o texto para não dizer que está sendo filmado pela TV, TV Tropicana, né? Então tem que ter, é o texto que diz isso, não é o padre que veio, tem preconceito com essa, só quer espiritualidade, não. O texto que diz. Místicas que não servem. Na conjuntura atual da igreja, despontam tendências
ao subjetivismo sentimental, uma fé sentimentalista, né? Busca, mas vai chorar. Olha, eu vou para o padre, olha padre, eu não tenho mais para aqui não. Bom é o padre fulano, porque eu vou para a missa dele, lá eu choro. E como o Senhor eu não choro. Olha, eu prefiro a adoração, olha só a capacidade. Eu prefiro a adoração na igreja com o padre tal, porque lá eu me arrepio todinho. E com o Senhor eu não me arrepio. Olha, para se arrepiar, não precisa ir nem no canto nem no outro. Você pega 2 barras de isopor, sabe que é isopor? Esfrega uma na outra e fica em casa se arrepiando. Isso já tem mesmo puro. Você vincular o seu encontro com Cristo a choro, a arrepio, né? Não serve, gente. E a gente é o que mais vê. É o que mais vê. Se eu não choro, se eu não me arrepio, onde é que está? Não é assim. O encontro, é claro, a emoção, a fé não dispensa a emoção. A fé não dispensa a emoção. Mas nem todo dia eu estou para me arrepiar. Isso não quer dizer que Deus não está ali. Isso não quer dizer que Deus não está ali. Ah, porque eu não choro. É para chorar? Vem eu lhe contar uma história, conta a minha vida. Eu choro você, chora bem formados. E formação não são somente palestras pontuais, escolares. A formação tem que ser continuada. Tem que haver um projeto de formação, né? A formação de sujeitos eclesiais, fundamentos da formação, princípios da formação, projeto, o que é que eu quero da minha comunidade, o que é que eu quero. Por exemplo, nós já vamos sair daqui com essa vontade no coração. De chamar o padre, conversar com ele, olha padre, vamos fazer um projeto de estudo do documento 105 aqui na nossa paróquia, 3, 4 encontros, né? A gente lê, a gente conversa, a gente vê quem é que a gente se identifica, o que é que a gente pode fazer. Projetos de formação que passam necessariamente por uma articulação dos leigos, que passa necessariamente por um conselho paroquial, um conselho arquidiocesano. A gente tem que tomar as regras deste momento que a igreja está nos proporcionando e refletir sobre a caminhada dos leigos na vida da igreja. Passa adiante, por favor. E o documento, ele se conclui, né, no número 274, 275, com indicativos e encaminhamento de ações pastorais. Agora, aí é com vocês. Nós vamos voltar para as nossas casas, nós vamos voltar para as nossas comunidades, e nós temos 2 opções, muito claras, muito objetivas. Pegar o documento, jogar lá na gaveta, foi bom assim ou não foi, e aí toca a vida como se nada tivesse acontecido. Ou então sentar, estudar o documento, ser sujeito na sua comunidade. E como nos aponta o documento, ver estes indicativos, está lá no número 274. 274. Indicativos, vocês vão ver um monte de coisas a serem feitas, né? Despertar os cristãos, convocar os cristãos, efetivar o processo de participação. Muita coisa é apresentada como indicativos de ação pastoral. A pastoral familiar, eu volto novamente à questão da pastoral familiar, porque tudo passa necessariamente pelo viés da família. A gente não pode pensar em evangelizar, em anunciar Jesus, sem ter um olhar muito carinhoso para a pastoral familiar. E lá no número 275, compromissos que nós devemos firmar diante de Deus, diante da igreja. Então, meus queridos irmãos, primeiro, não vimos o documento na sua totalidade, pincelamos. Espero que tenha despertado no nosso coração a vontade de conhecer, e muito mais do que isso, fazer conhecer. Existem as fichas de ação, existem os indicativos de
encaminhamento de ação pastoral, você escolhe nas suas paróquias, ver o que é que mais se adequa, mas muito mais do que isso, seja você que veio hoje lá do seu bairro, da sua cidade, seja você esse sujeito transformador do mundo que nos serve. A gente às vezes fica esperando, e eu já falei no início, que a realidade seja mudada por decreto. Não vai haver nem papa, nem bispo, nem padre que mude a realidade por decreto. O mundo vai mudar quando você mudar e mudar o mundo que está à sua volta. E esse é o papel, é o protagonismo do leigo como sujeito eclesial. Faça isso na sua comunidade, na sua paróquia. Pode ter certeza que você está assumindo a sua missão de batizar. Ser outro Cristo neste mundo tão necessitado de saúde e luz. Então, muito obrigado pelo convite. Eu espero que de alguma maneira tenha ajudado. E se não ajudei, desculpe, mas eu me esforcei para fazer. Muito obrigado. Olha, eu confesso a vocês que eu só conhecia o padre Luiz Júlio de nome, mas pessoalmente não tenho, não. Porque minha região é uma região pobre, aí sabe, não tem. Mas para mim assim, foi uma surpresa muito grande ver assim, tanta sabedoria, né, tanta capacidade e também a forma bacana e a fala dos leigos que ele conseguiu transmitir um documento como esse. Porque não é fácil não, meu gente. Tem muita coisa complicada, mas ele conseguiu realmente, né, fazer com que a gente refletisse o ver aqui nesse momento. E que nós temos, como ele mesmo disse, os encaminhamentos, os indicativos. A gente, a partir de agora, né, dessa amplitude do estudo desse documento 105, a gente possa realmente se agrupar nas paróquias, na região, para que a gente possa realmente avançar para águas mais profundas. Isso foi apenas o pontapé, né? Então, Padre Luiz Júnior, muitíssimo obrigado. Foi de uma riqueza imensa esse trabalho que o senhor fez agora conosco aqui. O seu contrato está renovado.